Olá pessoal, essa é mais uma aula do nosso curso de análise estrutural. Nessa aula nós vamos comentar sobre um outro elemento presente na engenharia estrutural, são os pórticos. Nas aulas anteriores nós falamos já sobre cabos e treliças, nós falamos sobre vigas e agora vamos entrar no nosso último elemento que vamos analisar neste curso, que são os pórticos. São elementos também muito presentes nas nossas estruturas, acho que poderia dizer que 90% das estruturas da engenharia, elas possuem um pórtico como um dos seus elementos estruturais. Então, todo lugar praticamente que você olhar, você vai ver um pórtico, seja ele plano, seja ele espacial. É um elemento que está bem presente nas nossas estruturas. Então, vamos primeiro à definição mais básica de pórticos que podemos ter, que ela é uma combinação de vigas e pilares em um único sistema. São aquelas traves que geralmente as pessoas mais leigas possuem essa definição. Aquelas traves estruturais, já ouvi muito isso. Então, são os pórticos. Elas são formadas geralmente por dois pilares e uma viga, formam um pórtico. Então, eles possuem comportamento estrutural que está condicionado ao tipo de ligações em que eles estão submetidos. Então, entra aqui um outro aspecto importantíssimo na avaliação das estruturas no que tange a análise estrutural. O que é identificar como as ligações presentes nas estruturas irão se comportar. Então, muitas vezes, isso é o mais difícil de entrar na cabeça do engenheiro que está começando nessa área de estruturas, é o entendimento do que chamamos de comportamento estrutural. É você conseguir visualizar o comportamento global da minha estrutura, não cada elemento isolado, como geralmente é tratado nos livros, ou até mesmo na faculdade, quando a gente aprende a dimensionamento de elementos estruturais. Então são dimensionamento de elementos isolados. Então, e esses elementos eles nunca estão isolados numa obra. Eles sempre estão em comportamentos, em conjuntos. Então temos que dimensioná-los, na verdade, como um conjunto, como um conjunto estrutural, não como elementos estruturais. Claro que existem métodos da engenharia que foram desenvolvidas para poder isolar esses elementos, para facilitar o dimensionamento. Isso é utilizado sim nos escritórios de projetos estruturais. Isso é um artifício utilizado pelos engenheiros para facilitar esse dimensionamento dos elementos. Mas o comportamento global, ele deve ser sempre visto, ele deve ser sempre analisado, deve ser sempre verificado. Muitas estruturas falham justamente por isso. Se você for isolar o elemento e analisar como ele foi armado de forma isolada, muitas vezes ele está correto. Mas no comportamento global, muitas vezes esse elemento, ele não simboliza corretamente o seu comportamento na estrutura. Como é que é isso? Um exemplo disso é uma ligação em uma viga, na verdade é uma determinação de vínculo, melhor explicando. Na verdade, lá quando você determina que uma estrutura está engastada, que eu tenho uma viga engastada, esse engastamento, ele depende da minha ligação. A minha ligação, como nós vamos ver mais adiante, ela tem que ser rígida, para garantir que aquela minha viga se comporte como um elemento engastado, ou bi-engastado, ou mono-engastado. Então eu tenho que garantir que aquela ligação se comporte como uma viga engastada. Como é que é uma viga engastada? Como nós já vimos, ela restringe rotações, translações. Então eu não posso armar um elemento que ele permite rotações e dizer que aquele elemento ele é um elemento engastado. Então é aí onde a maioria dos engenheiros erram. É nesse não ter essa visão do comportamento estrutural da minha estrutura. Então nós vamos ver aqui nos pórticos, por que eu estou falando isso agora? Porque nos pórticos é onde isso é mais visível. Então, para mim determinar os pórticos, ele é diretamente condicionado às ligações dos meus elementos. Então, esse é o comportamento do meu pórtico. Eu tenho que analisar os elementos que compõem para saber se aqueles elementos se comportam de qual maneira. Essa é a maneira correta de dimensionar os elementos estruturais. Então, como eu já disse anteriormente, os pórticos também são comuns a sistemas prediais e industriais. É muito utilizado em galpões, onde fica mais evidente. Eu trouxe para vocês aqui uma figura de um galpão pré-moldado, que fica bem evidente o meu pórtico ali, que são estruturas, o meu pilar e as minhas vigas pré-moldadas. Então a ligação ali entre elas, note que é uma ligação ali que ela não é tão rígida, é uma ligação ali apoiada, então não existe ali engastamento daquela minha viga central com o meu pilar. É isso que nós vamos analisar
nas outras aulas, essa ligação, dada a importância disso para o dimensionamento dos meus elementos. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Então aqui eu trago outra figura para vocês, né? São modelos estruturais, então modelos utilizados por programas, né, computacionais que utilizamos para dimensionar as nossas estruturas. Trago ali um pórtico espacial, né, que é o mais utilizado na engenharia. Então o pórtico estrutural, ele traz lajes, ele traz vigas, ele traz os pilares, então são esses elementos que compõem. Como ele é dimensionado, aqui é só um breve resumo nos programas computacionais que se utilizam para dimensionamento. Muitas vezes eles trabalham com esses pórticos espaciais, eles trabalham com algumas grelhas na laje para dimensionamento. Então são modelos estruturais que utilizam dos pórticos para a determinação dos esforços. Então esses programas computacionais, eles analisam a estrutura de forma global. Eles não isolam cada elemento, embora você consiga o esforço solicitante de cada elemento isolado, na análise que é feita globalmente. Então você consegue isolar, como já disse, para dimensionar, só que no cálculo no programa computacional de análise estrutural, ele analisa de forma global. Portanto, é uma forma mais correta de dimensionarmos. Antigamente, quando não tínhamos esses recursos computacionais tão evoluídos como hoje em dia, esses cálculos realmente eram feitos de forma isolada, com algumas considerações para levar em conta esse comportamento global. Hoje em dia não faz sentido ficar calculando elemento isolado na mão, se você tem ferramentas computacionais poderosas que podem analisar essa estrutura de forma global e trazer resultados muito mais confiáveis do que se calculava anteriormente. Então aqui é um exemplo, né, de uma estrutura daqui de Salvador, um prédio, um pórtico, ali é um modelo estrutural, ali a estrutura já construída e um modelo utilizado para o dimensionamento. Então o programa utilizado foi o TQS, é um programa que ele tanto faz análise estrutural como faz dimensionamento estrutural. Então é um programa bastante completo aí para quem quer entrar nessa área de análise de estrutura. Ele tem versões gratuitas aí que vocês podem estar adquirindo também para poder estar praticando esses modelos e verificar o comportamento de cada modelo estrutural. Então é importante isso, é você conseguir avaliar como a minha estrutura está se comportando com os esforços, como as cargas migram, como nós já vimos nas aulas anteriores, como é que é feita a minha transmissão de carga da laje para a minha viga, da viga para o meu pilar e do meu pilar para a fundação. Como é feito isso? É de forma tão direta? Existe redistribuição desses esforços? E como uma viga falha? Para onde vão aqueles esforços que a minha viga estava sendo submetida? Esses são questionamentos que o aluno deve ter sempre para poder buscar esses conhecimentos. A minha estrutura, assim, um elemento estrutural da minha estrutura falhar, a minha estrutura toda vai entrar em colapso? Será? Não, não é assim que funciona. Existem redistribuições de esforços. Isso são conceitos, né, que nós devemos buscar para poder ter um entendimento melhor dessas questões relacionadas ao comportamento da minha estrutura. Então aqui eu trago também um pórtico plano, nós falamos de pórticos espaciais, como resolvemos exercícios de treliças planas, eu trago também pórticos planos, que também são muito comuns aí na engenharia, aqui é um exemplo, né, dos esforços solicitantes, ali os momentos fletores dos pórticos. Note que existe um momento naquela ligação que não existia na treliça, que era rotulado, ali existe um engastamento naquele ponto ali. Então nessa estrutura nosso pórtico plano, existe um momento ali, ó. Ele é o mesmo momento, você note que ele traça os momentos em cada barra, só que naquele ponto ali, o momento dado naquele ponto é o mesmo para o ponto P. Então é o mesmo momento dado ali no meu ponto B. Então vamos falar um pouco sobre as ligações, né? Começar falando dessa importância das ligações para o entendimento do comportamento das estruturas. Então as ligações podem ser rígidas. Que rigidez? Eu estou falando rigidez da flexão. Então elas podem ser rígidas. Tem rigidez suficiente para manter praticamente constante o ângulo entre as peças. A rotação relativa quase nula. O que é isso? É como se fosse uma ligação engastada. Então a ligação rígida, ela mantém a rotação quase zero. Não digo zero porque é um número muito, né, muito forte, zero, a ligação vai ser zero, não, mas um número bem próximo de zero. Então como é que eu garanto essa ligação rígida no meu elemento estrutural? Depende, se for estruturas metálicas, uma ligação robusta, com muitos parafusos, garante uma estrutura, tem que ser uma estrutura, uma ligação bem homogeneizada.
Então essa ligação, para ser rígida, ela tem que ser bem homogeneizada. Então, em estruturas metálicas se controla isso com o número de parafusos, número de ligações. Na estrutura de concreto, o quê? Com a armação. A armação da minha viga que está entrando no meu pilar. Essa ligação vai fazer com que o meu elemento seja rígido, vai fazer com que a rotação deste meu elemento seja bem pequena, e isso torna aquela ligação uma ligação rígida. Então é isso que chamamos de ligação rígida. É uma ligação onde não permite a rotação ou permite quase que nula a rotação. Outra ligação é a ligação flexível. Então ela permite a rotação relativa entre as peças com um comportamento próximo de uma rótula e transmite a um pequeno momento fletor. Então a ligação flexível, ela já não é igual à rígida, que ela não permite a rotação. Essa ligação ela já permite uma pequena rotação, ou seja, a transmissão de momento entre os mesmos elementos. Então a ligação entre uma viga e um pilar, que ela não seja de forma tão rígida, que ela não exista tanta homogeneidade, que as armaduras não sejam tão concentradas naquela região da ligação, ela é chamada de ligação flexível, ou seja, a transmissão de esforços, a transmissão de momento entre um elemento e outro. Na hora que eu for calcular o meu pilar, nesse encontro com a minha viga, que possua uma ligação rígida, naquele ponto concentrado onde elas se encontram, tem que existir um momento aplicado ali. Este momento ele é gerado pela minha viga. Por que essa viga transmite esse momento? Pela ligação que ela faz com ele, que é uma ligação flexível. Então temos que ficar atento e saber como identificar. A norma traz alguns padrões, só que isso não é assim 100% de acordo entre todos os engenheiros. Então devemos sempre saber avaliar quão rígida será essa ligação, quão flexível, para entender o comportamento desse meu elemento. Então isso é muito importante para os engenheiros estruturais. E temos uma ligação também chamada semi-rígida, que é um comportamento mais intermediário. Ela não é rígida e nem é flexível. Ela é semi-rígida. É uma ligação onde a rigidez ela não é tão grande, a rotação já é um pouquinho maior do que zero, vamos supor. Já não é tão próxima de zero como a rígida. E é isso, pessoal. Encerramos aqui mais uma aula sobre essas ligações. Nas próximas aulas vamos falar um pouco mais dessas ligações e até a próxima.